Salve, salve, galera. Boa noite para todos vocês. Acabou agora, há pouco tempo. Córdoba venceu de 2-1 o Deportivo Táchira e agora chega a 11 pontos, praticamente classificado. Tá com um saldo de 3 gols, tá? Saldo de 3 gols. E vai ficando confortável aí nesse grupo C. O estreante da competição, praticamente classificado para as oitavas. Agora a LDU tem 8, é o segundo colocado, também com saldo de gols 3. Flamengo tem 5 pontos, com saldo de gols 0. E o Táchira, né, que perdeu mais 5 derrotas na fase de grupos da Libertadores, quase consegue arrancar o empate. O Táchira incrível. Eu estava assistindo o jogo agora há pouco tempo. Meu Deus do céu. Futebol assim muito feio. Chegou ainda ao empate com Brian Castilho aos 29 minutos e poucos segundos depois, não deu nem um minuto, toma a virada de novo. Então, assim, inacreditável. Teve 2 jogadores expulsos também, né? Enfim, e não vai enfrentar esses 2 jogadores, claro, o Flamengo no dia 27. Se o Flamengo precisar. Falo isso porque quinta-feira, se o clima gera de decisão, agora é dobrado. Se o Flamengo não vencer, o Flamengo fica eliminado da competição. O empate classifica a LDU, a vitória, obviamente, classifica a LDU. O Flamengo precisa sair com os 3 pontos, se possível, com o máximo de saldo de gols. Amanhã, 2-0, 3-0 é o ideal para a gente diminuir o saldo da LDU, para o Flamengo aumentar o seu saldo e pular de posição, dependendo mais ainda só de si, contra o Táchira, para buscar essa classificação. Porque aí a LDU vai para a última rodada contra o Córdoba na altitude, também precisando vencer e também precisando de gols. Então, assim, vai jogar uma pressão ali de ambos os lados e o Flamengo vai ter, entre aspas, uma vida mais tranquila no dia 27. Mas, para isso, precisa vencer como nunca a LDU quinta-feira, tá? Hoje teve o Rodrigo Caio, também tendo aí, né, seu primeiro dia de trabalho. Tem também a coletiva do Alexandro que foi passada. Tem atualização para passar para vocês sobre o TT do Panathinaikos. Tem notícia sobre o Firmino. Tem notícia também atualizada a respeito de outras posições e nomes que foram vazados aí da lista de scouts. Tem a proposta da Adidas que pode aumentar o dinheiro para o Flamengo. Então, assim, eu chego aqui agora, nessa terça-feira, num horário bem diferente, que eu esperei esse jogo acabar, né, do Táchira contra o Córdoba, para trazer todas as informações atualizadas do Flamengo, literalmente todas. Então, assim, você vai terminar a terça e começar a quarta muito bem atualizado. Lembrando que amanhã não tem 11h40, porque às 11 horas estaremos na S1 Live, mas no fim da tarde para a noite eu volto de novo aqui no Visão Rubro-Negra, tá? Primeiramente, sobre o Rodrigo Caio, o Flamengo deixou claro, através do Léo José, que não pretende fazer novas alterações na comissão técnica até o fim da temporada. A chegada do Rodrigo Caio no lugar do Daniel Alegria é a última alteração dentro dos planos do atual momento aí do futebol. José Boto, inclusive, segundo a Isabelle, entrevistou 4 nomes para assumir essa vaga que foi ocupada pelo Rodrigo. E ele decidiu pela contratação do ex-zagueiro dentro dos nomes entrevistados ali. Se o Felipe Luiz, por exemplo, for demitido, o Rodrigo Caio permanece. E o perfil que o clube buscava nessa entrevista era de alguém que tivesse experiência de campo e vestiário. Então, Rodrigo Caio, entre outras qualidades, encaixou nesse perfil, se mostrou também disposto para assumir esse desafio, pela inteligência, pela capacidade de conhecimento, e o fato do Rodrigo Caio ter licença B, que ele tirou há pouco tempo aí na CBF, também contribuiu por essa escolha, tá? Coloque aqui nos comentários se você achou bom ou ruim a contratação do Rodrigo Caio como novo auxiliar da comissão técnica do Felipe Luiz. Hoje, o Alexandre, até que a gente estava falando em Libertadores, o Flamengo vai entrar num clima, e tem que estar muito num clima de decisão quinta-feira. O Alexandre disse o seguinte na coletiva: quinta-feira é decisão, é sempre decisão no Flamengo. Perder na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, a cobrança é igual. Nossa forma de trabalhar não muda, estamos focados para fazer sempre o melhor. Esse grupo que eu vejo no dia a dia é um grupo que realmente está deixando aquilo que pode deixar. É um grupo que sabe que tem que melhorar e estamos melhorando, seja a comissão técnica, seja os jogadores. Essas foram as falas mais importantes do Alexandre hoje. O Flamengo está se preparando, amanhã tem aí o último treino, né, para esse jogo, e o torcedor espera 2-3-0 no mínimo, por conta desse saldo de gols. A respeito do mercado da bola, primeiramente sobre o TT, segundo o Vene Casagrande, o atacante esteve na mira do Flamengo no começo agora do ano de 2025, só que a diretoria naquela época queria o TT para substituir o Luiz Araújo, que não estava bem.
Só que o Luiz Araújo cresceu de produção nos jogos e, por isso, o Flamengo desistiu de ir atrás do TT, pelo menos até segunda ordem. A respeito do Firmino, hoje o GE trouxe uma atualização sobre a saída do jogador lá do clube saudita. Trouxe também a notícia de que um dos objetivos dele é voltar ao Brasil e que, segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, que é especializado ali, né, no mercado de transferências, o Flamengo tem interesse no jogador. Aí o GE foi apurar alguns detalhes sobre esse interesse e deixou claro que sim, o nome do Firmino foi discutido pelo departamento de futebol, só que os dirigentes não se animaram e não avançaram com nenhum tipo de conversa. E tem hoje 3 motivos, ou melhor, 3 empecilhos que dificultam uma possível contratação do Firmino na próxima janela. Primeiro, a diretoria não vê a posição de atacante como prioridade, até porque hoje a ideia é contratar um meio ofensivo, além do Jorginho, e 2 atacantes de lado. Não é necessariamente a característica do Firmino, né? 2 atacantes de lados com perfis diferentes ao que o Flamengo já tem à disposição. Segundo motivo é que a diretoria quer rejuvenescer o elenco e como já tem o Jorginho chegando com 33 anos e está sendo aguardado, né, no início de junho e janeiro, a questão para trazer outro cara de 33 não iria, na opinião da diretoria, ser coerente com eles que estão buscando jogadores mais jovens, com mais pernas e com mais fôlego. Lembrando que a temporada do Flamengo só acaba dia 21 de dezembro. Então, assim, é uma temporada muito longa e vai precisar rodar, e rodar muito esse elenco, vai precisar de vigor físico, vai precisar de fôlego, vai precisar de disposição para tentar chegar vivo no máximo que pode aí das competições, tá? E o terceiro empecilho é a viabilidade financeira. Esse aí é talvez o maior entrave. Por mais que o Firmino consiga a rescisão amigável com o Al-Ahly, mesmo chegando, vamos dizer assim, sem custos, né, num possível Flamengo, o salário dele é altíssimo. Na Arábia Saudita, por exemplo, o Firmino ele recebia mais ou menos 22 milhões de euros, que dá na nossa cotação 137,9 milhões de reais por ano. Então, assim, o cara recebia muita grana, o salário dele aqui seria altíssimo, né? Mas quase aí 10 milhões por mês, e a gente sabe que se ele fosse reduzir, seria bem, tipo assim, por exemplo, recebendo 2 milhões, o que ainda é considerado alto para a diretoria, tá? O Flamengo está se preparando para essa janela desde março, tanto que o novo departamento de scout já levantou mais ou menos 200 jogadores para esse elenco profissional, e aí alguns nomes já foram passados pela triagem e pelo José Boto, tá? E, obviamente, lateral direito, volante, meia e ponta são as posições que o Flamengo mais está buscando no mercado, dentro dessa lista aí de necessidade. A Flamengo TV deixou vazar alguns nomes que estão sendo avaliados nessa lista de scout. E deu para anotar 4 nomes ali. O TT é um deles, né? Meia atacante, 25 anos, jogador novo lá do Panathinaikos. O segundo nome vazado é o Zé Lucas, do Sport, volante, 17 anos, assim, tá jogando muito bem. Não sei se vocês acompanharam algum jogo do Sport, mas esse Zé Lucas é a grande sensação aí da base. Deve sair em breve, né, para o mercado exterior e vai sair por um valor bem positivo financeiramente. Terceiro nome vazado, Pedrinho. Ele é do Zenit, é ponta e tem 19 anos. E o quarto nome é o Gabriel Pereira, de 25 anos, zagueiro e do Copenhague, tá? Então, esses foram mais 4 nomes que a gente está passando aí daquela lista que o José Boto, junto com o André e toda a equipe de scout do Flamengo está monitorando. Saindo agora do mercado da bola, entrando no assunto sobre a Adidas, patrocinado ali, o Corinthians, ele é patrocinado pela Adidas, pela Nike, desculpa, desde 2003. Só que o Corinthians está recebendo propostas da Adidas para ser o novo fornecedor de material esportivo do Clube Paulista. Se eles chegarem a um acordo final, o contrato do Corinthians pode interferir no contrato com o Flamengo, tá? Na proposta da Adidas apresentada, eles pagariam um total de 1 bilhão em 10 anos, contando metas e possíveis bonificações. Ou seja, a equipe paulista ela pode embolsar uma média de 100 milhões por temporada. No contrato entre a fornecedora de material esportivo e o Flamengo, a marca se comprometeu a aumentar o valor de acordo caso
do acordo, né, caso firme um negócio mais vantajoso com outro clube do Brasil. Hoje o Flamengo, desde 2013, né, com a Adidas, hoje o Flamengo recebe 70 milhões por ano da Adidas, tá? E, obviamente, tem aquela situação ali da garantia mínima, que é 44, com a bonificação em caso de título, que pode chegar a 90 milhões. Se a Adidas for pagar mais do que isso ao Corinthians, o contrato do Flamengo aumenta automaticamente, tá? Então, só explicando para vocês aí a respeito dessa situação, tá? E a gente vai acompanhando para ver se o Flamengo recebe mais dinheiro, apesar de já ser muito bem pago, né? Para ver se o Flamengo recebe mais dinheiro ou não por parte da patrocinadora, tá, galera? Lembrando que daqui a pouquinho, agora em seguida, eu estarei lá no Zona Rubro-Negra com os meninos. Amanhã, 11 horas, na S1 Live, e amanhã, no fim da tarde, para a noite, aqui de novo no Visão Rubro-Negra, tá? Deixa o like, se inscreva se você não é inscrito, dá aquela hypada, né? Tem aqui hypar. Só você vai ver os comentários, você clica no lado, hypar, vai aparecer aí para você ajudar o YouTube a entender que vocês gostam do nosso trabalho, do nosso conteúdo, e quem puder compartilhar, ajuda muito aqui o Visão Rubro-Negra, tá bom? Até amanhã, e é isso. Saudações rubro-negras. Fui, nação!